Olá, alunos, tudo bem? Estamos aqui para a nossa última semana de aula e última, último assunto, último conteúdo para a prova. Na próxima semana estaremos fazendo uma live para revisão, não sim, eu vou estar tirando dúvidas, né? Então vocês vão me perguntando, eu vou tirando dúvidas do assunto. Então, seria interessante vocês participarem. Vai ser na próxima semana, na terça de manhã e na terça à noite. Vou passar certinho os horários. E, assim, muitos alunos precisam recuperar nota, não conseguiram tirar nota boa no primeiro bimestre. Então, assim, o que eu percebi desses alunos que não tiraram nota? Não vieram conversar comigo, não vieram tirar dúvidas, não souberam interpretar a minha questão e não responderam como devia responder. Então, olhem a minha prova, o dia da minha prova, é, seria o último dia da semana acadêmica, mas a prova vai estar lá desde o primeiro dia da semana acadêmica. Então, olhem, tirem as dúvidas. Não entendeu a pergunta? Vamos participar da live para tirar as dúvidas, enfim. Né? Então, postarei, tá? Quem não conseguir participar da live, eu postarei a live no Ava. Então, assim, o pessoal vai entrar, vai tirar dúvida, vai perguntar e eu estarei postando, então, a live. Gente, então dando continuidade aqui ao assunto, eu estava falando de plateumintos, né? Na aula passada eu falei sobre tênis, sobre cisticercose. Eu sempre lembro que tênis e cisticercose é um assunto que confunde os alunos, né? Então, vai ter uma questão na prova, então é só me perguntarem. Como a prova vai ser online, gente, é tudo muito tranquilo, tudo muito fácil, vocês têm muito acesso à informação, internet, enfim. E hoje vou falar sobre a esquistossomose. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, tá? Ela tem a presença do caramujo, hospedeiro intermediário. Então, a esquistossomose é aquela doença conhecida como barriga d'água. Acredito que vocês já ouviram falar. Então, plateuminto, vermes achatados, tá? Igual a tênia. Ela é causada, então, pelo gênero Xistossoma, tá? Existem várias espécies. Xistossoma leiperi é a esquistossomose do boi. Xistossoma incognitum a esquistossomose, perdão, do porcos e cão. E assim vai, né? Então, cada espécie vai se alojar no seu hospedeiro. E a do homem, então, toda vez que eu falar Schistossoma mansoni, é os que infectam o homem. É a esquistossomose do homem, acaba então infectando alguns animais silvestres, roedores também. Mas então, Schistossoma mansoni, gênero, espécie, é o parasito então que vai infectar o homem, tá? É esse daqui, ó. Eles são dioicos, existe o macho e a fêmea é essa maior zona aqui. E o macho é o menorzinho. O macho sempre, então, vai estar alojado na fêmea para que ocorra a cópula, né, o acasalamento e a produção de ovos. Então, o macho sempre, então, vai estar acoplado na fêmea para que haja todo o processo de reprodução, tá? Então, existe o macho e a fêmea, diferente da teníase, né? Nós estamos falando da tênia lá. A tênia, ela é conhecida como solitária, por quê? Porque ela é partenogenética, ela tem tanto sexo masculino como feminino, ela se reproduz sozinha. Aqui não, aqui eu vou ter a espécie, né, dioica, eu vou ter um macho de que é diferente da fêmea, né? Então, características diferentes. E eles são, então, heteroxênico. O que é isso? O ciclo precisa do caramujo, senão ele não se desenvolve. O ciclo, ele precisa, então, do hospedeiro intermediário. O definitivo é o homem, o hospedeiro definitivo é o homem, e o hospedeiro intermediário vai ser os caramujos. Então, eu tenho a presença, então, de um outro hospedeiro nesse ciclo. Ó, aqui a imagem, tá? A imagem do ciclo da esquistossomose. O homem, então vamos começar aqui, ó. O homem
contaminado, infectado pela esquistossomose, pela Schistosoma mansoni, macho e fêmea. No homem, gente, o macho e a fêmea, eles são muito pequenos, não é visto a olho nu, só é visto em microscópio. Eles chegam a medir 15 micrômetros, até 15 micrômetros. E eles ficam localizados, gente, nas veias do mesentérico. Então, aqui, ó, nas veias do intestino. Pode estar presente também no intestino, mas eles também ficam localizados nessa circulação, sabe? Nas veias que circulam o intestino. Ele é muito pequenininho, então ele consegue invadir essas veias, artérias, enfim. Então tá aqui, ó, a localização dele é as veias do mesentérico, né? Desse órgão. Então, gente, o homem infectado pelo macho, aqui o macho é o acoplado na fêmea, o homem infectado. Então, o macho e a fêmea produz os ovos. Esse homem, então, ele defeca em local inapropriado esses ovos. Os ovos é bem característico, tá? Ele vai ter uma espícula aqui, ó. Então, esses ovos vai contaminar o ambiente, os lagos. E esses ovos, eles vão liberar as larvas, que chama miracídios, tá? São larvas ciliadas, ó, as larvas. E essas larvas, elas então vão procurar o hospedeiro intermediário, que é o caramujo. Então, elas tendem a procurar então o hospedeiro intermediário. O caramujo, gente, não é qualquer caramujo, é um específico para esse ciclo. É um caramujo do gênero Bionfalaria, então ele é específico. Aí, dentro do caramujo, as larvas miracídico, eles vão sofrer processo de evolução, vão se desenvolver, enfim, passa todo por um processo de desenvolvimento dentro dos caramujos e, a partir daí, esse caramujo vão liberar as larvas cercárias, que são as larvas mais maduras, evoluídas. Então, essas larvas cercárias vão penetrar na pele do homem. Então, se eu perguntar para você, qual é a forma de transmissão da esquistossomose para o homem? É através da ingestão? Não, é através, então, da penetração da larva. Essa larva, então, está presente em lagoas. Antes a gente estava falando de parasitos, né, que ocorre através da penetração do tecido cutâneo, mas esses parasitas, essas larvas, estavam no solo. No solo. Então, qual que é a causa lá da larva migras cutânea, que vocês conhecem como bicho geográfico, né? Então, esse parasita está no solo, aqui não, ele está em lagos, em lagoas. Então, é através da penetração, aqui ó, da larva. Uma das formas de profilaxia é o uso de calçados para esses parasitos que entram através da penetração cutânea. Sim, mas nesse caso também pode ser a utilização de calçados próximos a lagoas, mas no caso de pessoas que usam esse local para lazer, para mergulhar, muita gente com condições precárias usam esse local para lavar roupa, mulheres para lavar roupas, para tomar banhos, né? Então, também tem toda a questão da penetração em outros locais, não só no pé, mas na mão e todo o corpo. Então, a forma de transmissão é através da penetração da larva cercária depois que ela passou pelo processo de maturação dentro do caramujo. E no homem, então, ela vai penetrar, cair na corrente sanguínea, vai passar pelo fígado, pelo coração, pelo pulmão, vai sofrer maturação no pulmão, volta então para o intestino e lá eles formam vermes adulto, macho e fêmea. Um ciclo bem tranquilo, não acho nada complexo. Aqui, deixa eu voltar aqui. Então, gente, ó, os ovos saem das fezes dos homens, então o diagnóstico é através do exame parasitológico de fezes, porque os ovos estão nas fezes. Esses ovos, ao serem depositados no local inapropriado, então eles eclodem, eles liberam a larva, miracídios. Esses miracídios, então, vão sofrer evolução, maturação no caramujo, que é o hospedeiro intermediário. Vão
se desenvolver e então vão se transformar em cercária. Essa cercária que é a larva que vai conseguir penetrar no homem. Então, é essa larva, depois que sofreu o processo de maturação, que vai conseguir, então, penetrar no homem. Elas são ejetadas, né? Elas são emergidas do caramujo, caem na água e penetram no homem. Aí no homem cai na corrente sanguínea, coração, pulmão, intestino, e lá no intestino, nas veias do intestino, ocorre a produção, né, de ovos, e esses ovos então são eliminados nas fezes. Esse é o ciclo da esquistossomose. Então, ele passa pelo hospedeiro intermediário para chegar no hospedeiro definitivo. Eu tenho então a presença do caramujo. Aqui é uma imagem, um homem aqui, ó, numa lagoa, mexendo na plantação, enfim. Ele acaba então sofrendo a contaminação, então o desenvolvimento do macho e da fêmea. O homem libera os ovos no ambiente, aí forma o miracídio, a primeira larva que penetra no caramujo, ela evolui dentro do caramujo e então é liberada a cercária que penetra no homem. Então, o próprio homem elimina esse parasito na forma de ovos, mas ele se contamina através da penetração da larva, certo? Então, o próprio homem que reproduz essa doença. Gente, quando eu falo sintomatologia, vocês já sabem, é só associar, né? A maioria das vezes são assintomáticos na fase aguda, passa pela fase aguda desapercebido, porque são assintomáticos, não tem sintomas, ou pode apresentar um leve prurido no local da penetração, mas tá coçando a minha mão, tá coçando o meu pé, mas nunca que a pessoa acaba associando que é a penetração de um parasito, né? Então, às vezes, a picada de um mosquito, de uma formiga, de um inseto. Então, uma coceira, pode ocorrer uma pequena lesão, uma vermelhidão, mas nada que agrava a situação no momento. Com certeza a pessoa pode passar por um sintoma, às vezes ela vai associar com uma gripe, uma tosse, a produção de catarro, febre. Por quê? Porque passa pelo pulmão, né? As larvas sofrem maturação ali no pulmão. Ali mesmo ela já se desenvolve, enfim, vai se tornar vermes adultos. Para chegar lá nas veias do mesentérico, onde eles vão se alojar, pode ficar no intestino, enfim. Então, tem o processo ali da tosse, da febre, e muitas vezes na fase aguda eu tenho ali uma dor abdominal, uma flatulência, diarreia, pode às vezes ter uma constipação. Aí aqui a pessoa já começa a perda de apetite, começa a ficar cansada, porque acaba perdendo todos os nutrientes. Então, começa a ter aqueles sintomas, né, de fatores relacionados ao trato gastrointestinal. Então, esses são os sintomas da fase aguda. Tive uma diarreia, tive uma febre, um prurido, e é muito difícil o paciente associar a uma doença parasitológica, né? Já a fase crônica, depois de 6 meses que ocorreu todo o processo de penetração, de desenvolvimento da doença, também pode ser assintomático, porque tudo depende da resposta do hospedeiro, da quantidade de parasito que foi penetrado, então tudo depende dessas respostas. Mas também a fase crônica pode evoluir para questões mais graves. Por exemplo, então, lesões no pulmão é um exemplo, porque passa pelo pulmão, ali causa uma lesão. Perdão, eu vou dar continuidade agora no próximo slide, que vai acabar esse agora.